Oi, galera do 8º ano, tudo bem? Qual que é o nosso conteúdo de agora? O próximo conteúdo, o próximo tópico novo que vocês verão. Regência verbal. Não se apavorem. Professora, regência verbal é conteúdo novo, como assim? Pode até ser que o tópico aqui, regência verbal, seja algo novo para você. Mas o desenrolar do conteúdo, você vai ver que você já ouviu falar sobre todos os termos que nós vamos falar aqui, que nós vamos mostrar aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Olha só, regência verbal, o próprio nome já diz. É algo que se refere a quem? Ao verbo. Não é isso? Então, dentro da regência, tanto na verbal quanto na regência nominal, eu tenho dois termos. O termo regente e o termo regido. Na regência verbal, regente, quem é o regente? Como assim? É o termo principal. Quem é o termo regente da minha regência verbal? É o próprio verbo. Certo? E os termos regidos? Dentro da minha regência verbal, eu tenho alguns termos regidos. Quais são eles? É o complemento verbal, mas dentro do complemento verbal eu tenho alguns termos, não é? Eu tenho objeto direto, eu tenho objeto direto preposicionado, eu tenho objeto direto pleonástico e eu tenho objeto indireto. Tudo bem? Não se apavore com isso aqui, se você nunca ouviu falar, porque eu vou falar, tá? Então não se apavore. Então vamos lá. Quando eu falo de regência verbal, eu nada mais estou falando do que transitividade. Transitividade do meu verbo. Por isso que eu falo dos objetos. Porque eu tenho que falar da transitividade. Quais são as transitividades do verbo? Eu tenho verbo transitivo direto, não é isso? Sem preposição. Eu tenho verbo transitivo indireto, que é com preposição. E eu tenho verbo intransitivo, que é o verbo que não precisa do quê? Do complemento verbal. Transitivo direto precisa do quê? Dos complementos verbais diretos. Verbo transitivo indireto, ele precisa do quê? Do complemento verbal que tem a preposição. E o verbo intransitivo ele não precisa de complemento, porque ele tem sentido completo. Certo? Tudo bem até aí? Então vamos lá. Próximo passo. Conforme a regência, galera, conforme a transitividade do meu verbo, eu mudo a significação dele, ou não. Então eu tenho alguns casos aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui o verbo assistir. O verbo assistir, ele apresenta mais de uma transitividade, mais de uma regência. Não é? Então vamos lá. Quando o verbo assistir, ele é transitivo direto, qual é a significação dele? Dar assistência. Vamos para um exemplo? O médico assistiu o paciente. O médico assistiu o paciente. Então eu tenho assistiu aqui. O médico assistiu quem? Transitivo direto. Deu assistência, não é? Quem foi o assistido aí pelo médico? O paciente objeto direto. Isso aqui você já ouviu falar, sim ou não? Isso aqui você já ouviu falar também. Então, isso aqui é regência verbal. O verbo assistir sendo transitivo indireto. Verbo assistir sendo transitivo indireto. Eu mudo a significação dele. Ver. Presenciar. Então, vamos para um exemplo. Fomos ao cinema assistir ao filme que estava em cartaz. Então, o verbo assistir, no sentido de ver e presenciar, a transitividade dele é indireta. Ou seja, ele vem precedido do quê? De preposição. Então, o meu verbo é transitivo indireto, o meu objeto é indireto. Fomos ao cinema assistir. Assistir a quê? E não assistir o quê? Assistir ao filme. Ok? Eu tenho também o verbo assistir sendo intransitivo.
Qual é o sentido de quando meu verbo é intransitivo? Morar, residir. Então, João assiste em Campo Grande. João mora em Campo Grande, ok? Ué, professora, mas isso aqui é o quê? O que isso aqui é em Campo Grande? Não seria objeto indireto? Não, isso aqui é o quê, gente? Adjunto adverbial de lugar. Por quê? Porque eu tenho um verbo intransitivo. Ok até aí? Então tá. Continuando. A prova vai passar a regência de alguns verbos, né? Porque na língua portuguesa eu tenho infinidade de verbos, não tem como eu passar a regência de todos para vocês. E quando eu falo de regência, eu também falo da preposição que acompanha esse verbo. Eu não posso jogar qualquer preposição caso o meu verbo seja transitivo indireto. Ah, então tá, beleza. Ele é transitivo indireto, eu jogo lá a preposição a, para, em, de. Não, não é assim. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Eu tenho o verbo chegar. Vou trocar de cor, gente. Ó, pensei no preto. Aqui, ó. Chegar. Como que eu uso? Como que eu falo sobre esse verbo? Primeiro que ele é transitivo indireto, ok? Ou seja, ele é regido por uma preposição. Eu tenho uma preposição acompanhando esse verbo. Mas aí eu digo assim, né? Cheguei em casa cansado. Certo? Errado. Errado. A preposição que rege meu verbo chegar não é a preposição em. Então está errado. Meu Deus, o seu senhor acabou com a minha vida. Falei a vida inteira errado. Falou. Qual que é o certo? Vamos lá para o certo. Cheguei a casa cansado ou cansada. Então, o meu verbo, ele é transitivo indireto. Porque quem chega em algum lugar. Ok? Transitivo indireto. Mas não é a preposição em. Ele não é regido pela preposição em. Ele é regido pela preposição a. Ótimo. Vamos lá. Lembrando, vou falar só de alguns. O resto, vocês vão ter que correr, pegar a gramática, pegar algum site confiável. Eu vou mandar alguns links de sites confiáveis para vocês, tá bom? Vamos pegar aqui o verbo lembrar e esquecer. Ele muda de regência. Certo? Ele pode ser transitivo direto ou indireto, mas ele não muda a significação. Você viu lá no assistir? Ele muda a regência e muda a significação. O verbo lembrar e esquecer, ele muda a regência, mas não muda a significação. Tá? Como assim, professora? Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Ele pode ser transitivo direto e ele pode ser transitivo indireto. A significação vai ser a mesma, vai continuar sendo lembrar e vai continuar sendo esquecer. Então, olha só. Ele esqueceu a data de aniversário de sua esposa. Tudo bem? Quando que ele muda de regência, professora? Aqui, ó, transitivo direto. Ok? Objeto direto. Quando que ele vai ser transitivo indireto? Quando ele for um verbo pronominal, quando ele tiver um pronome oblíquo. Ah, professora, pronome oblíquo. Lembra que a Pro sempre fala para vocês que a gramática, ela é uma teia. Um conteúdo vai completando o outro. Eu não estudo o conteúdo isolado. Eu estudei pronome pessoal do caso oblíquo, pronto, ficou aqui. Não vou precisar, não. Eu vou precisar, por isso que eu não posso decorar, eu tenho que aprender. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Como é que fica agora, ele sendo pronominal? Ele se esqueceu da data de aniversário de sua esposa. Então, o que eu vejo aqui de diferente? Eu tenho a preposição aqui que eu não tinha aqui. Não é mesmo? Só que eu tenho outra coisa diferente. Eu tenho o quê? O pronome oblíquo. Acompanhando esse meu verbo. Então,
Verbo transitivo indireto. Ele se esqueceu. Ele se esqueceu do quê? Ele se esqueceu de quê? Da data comemorativa. Então, eu só uso preposição quando ele for o quê? Pronominal. Se ele não é pronominal, eu não tenho preposição. Sem pronome oblíquo, sem preposição. Com pronome oblíquo, com preposição. Tudo bem? Vamos lá. Mais um que eu utilizo no dia a dia. O verbo preferir. Eu prefiro algo em detrimento de outra coisa, não é? Mais um, menos. Mais esse, menos esse. Como que eu falo? Como que eu costumo dizer? Esse verbo é transitivo indireto, tá, gente? Eu costumo dizer assim, ó. Prefiro mais doce do que salgado. Não é assim que eu faço? Não é assim que eu falo? Não é assim que eu escrevo? Mais do que. Ele não tá certo? Não. Isso aqui está errado. Preferir algo em detrimento de outra coisa. Como eu escrevo? Prefiro doce a salgado. Prefiro música a teatro. Prefiro campo a praia. Prefiro ler a escrever. Ok? Prefiro desenhar a pintar. Então, isso aqui está errado. Eu não quero aluno meu mais falando dessa maneira. Tem que falar dessa maneirinha aqui. Então, prefiro isso aqui. O verbo namorar. Como que eu digo? João namora com a fulana. Coloca uma preposição, um artigo junto, não é isso? Então, o verbo namorar, gente, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, ele não vem acompanhado de preposição, não é isso? Então, João namora Joana. E não João namora com a Joana. Eu não digo esse com aí, não tem esse com, não existe. Tudo bem? Então, transitivo direto, Joana, objeto direto. Belezinha? O último verbo aqui que eu vou passar para vocês hoje, só para falar da questão do objeto direto preposicionado, tá bom? O verbo comer. Comer, ele é transitivo direto. Tudo bem? Transitivo direto. Só que eu tenho significações diferentes para esse verbo. A regência é a mesma. Ele vai continuar sendo transitivo direto. Tá? Só que a significação é outra. Então, olha só. Comi o bolo, ou comi a pizza, ou comi o doce. Comi do bolo, ou comi da pizza, ou comi do doce. Vamos lá. O que é isso aqui? Olha só. O verbo comer, eu já sei que ele é transitivo direto. Se o meu verbo é transitivo direto, o meu objeto é direto. Sempre, sempre. Se o meu verbo é transitivo indireto, o meu objeto sempre será indireto. O meu verbo é transitivo direto, o meu complemento, o meu objeto sempre será objeto direto. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho significações diferentes, eu tenho uma característicazinha diferente aqui também, não tenho? O que você está vendo aqui? Preposição de mais artigo o. Ué, professor, não é objeto indireto? Não, por quê? Porque meu verbo é transitivo direto. Certo? Quando eu digo comi o bolo, o que eu entendo? Que eu comi todo. Sou guloso. Comi tudo, não deixei nada pra ninguém. Quando eu digo comi do bolo, é parte do todo. Ele é objeto direto, mas eu tenho uma palavrinha diferente aqui, não tem? Eu tenho uma preposição que aqui eu não tenho. Então, aqui, como fica a classificação desse objeto direto? Preposicionado.
Ele não passa a ser objeto indireto porque eu tenho uma preposição. Por isso que eu preciso analisar o que, gente? O termo regente, o termo principal, que é o meu verbo. Eu analiso o meu verbo. Daí, então, eu analiso o meu complemento verbal. Ok? Sim? É isso. Por hoje é isso. A Pro vai marcar a data da live, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Eu quero que vocês pesquisem agora mais do que nunca. Nós precisamos do quê? Nossa gramática. Tudo bem? Nós precisamos da nossa gramática para quê? Aqui eu passei alguns verbos, só para vocês entenderem o quê? O tema, para vocês entenderem o conteúdo. Agora, os verbos e as suas regências, as preposições que acompanham esses verbos, é estudando através da gramática, ok? Beijo!